Fala galera, professor Cid na área de novo, tudo bom? Como é que estão vocês? Hoje nós estamos falando aqui para a turma, melhor dizendo, de primeira série do ensino médio, turma 1002, lá do CEP 130. Nós estamos hoje aqui para corrigir a lista de exercícios que eu coloquei na plataforma para que você acessasse, né? Uma lista de exercícios especificamente sobre as 3 leis de Newton, que no vídeo passado eu expliquei rapidinho, para fazer uma revisão e aí já preparar vocês para as provas que virão aí e tal, não sei o que, tá bom? Então hoje nós vamos corrigir aquela lista. Ela é bem compridinha, vai levar um tempinho, mas rapidinho já a gente acaba, tá bom? Não desiste não, que fica comigo durante essa lista. Caso você não tenha a lista, não tenha pegado na plataforma, você pode pegar aqui durante o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, um link para você baixar em PDF essa lista de exercício aí. Show? Então beleza? Pega aí então o seu dispositivo, coloca numa posição onde você fique confortavelmente sentado na cadeira, pega a lista de exercícios que você tem, pega lá o caderno para você anotar as respostas, e se você já fez, dá uma conferida naquilo que você acertou, para saber se está bem ou se está mal na matéria, tá bom? Pegou aí? Se preparou direitinho? Então bora para a aula! Bem pessoal, esse é o aspecto da lista de vocês, tá? A lista de exercícios de física, dinâmica, as leis de Newton, tá ok? E é especificamente sobre essas 3 leis, tá? Então vamos lá rapidinho para a gente não perder muito tempo e não alongar o vídeo desnecessariamente, tá bom? Então a primeira pergunta tem aí um esquema, um carrinho que é transparente, que tem água dentro, está em movimento uniforme. A direção do movimento uniforme com velocidade constante é essa aqui, tá ok? Muito bem. Então ele pergunta o seguinte, o carrinho freia repentinamente. Como vai ficar o desenho da superfície da água dentro do vagão? É claro, aproximadamente, né? Então, quando ele freia, o carrinho freou. Por inércia, a água dentro do carrinho tenta continuar indo em movimento retilíneo e uniforme. E aí, no que tenta ir, ela fica toda concentrada na frente, ou grande parte concentrada na frente. Então, o nível da água em si vai ficar um pouco mais alto na frente, enquanto lá atrás vai ficar um pouco mais baixo. Desses desenhos todos que estão aqui, o único desenho que lembra isso de maneira correta é o último, em que a superfície da água vai estar mais ou menos desenhada de maneira em que grande parte da água, maior parte da água esteja na frente e menor parte da água esteja atrás, que pela inércia ela veio para frente. Então, neste caso, letra D de dedo é a resposta correta. Nosso piloto não ficou muito bom, não. Deixa eu pegar aqui um que vai ficar melhor. Aí, ó. Então, letra D de dedo é a resposta correta. Está na direção da luz aqui, mas é letra D de dedo. Tá bom? Muito bem. Vamos para a questão número 2 agora. Questão número 2, ele diz aí que a inércia de uma partícula se caracteriza. Muito bem. Aí ele dá 3 afirmativas e pergunta qual ou quais das 3 estão corretas. Está correta ou está correta, né? Então vamos analisar. A inércia da partícula se caracteriza pela incapacidade dessa partícula, por si mesma, modificar seu estado de movimento ou repouso. Isso quer dizer que ela, por causa da inércia, tenta continuar. Não há nada que ela possa fazer por si mesma para mudar o seu movimento. Isso está correto, tá? Para que mude o movimento é necessário uma força externa. A partícula em si não pode fazer nada. Então, se você ser largado no espaço, paradinho no espaço, fora da Terra, né? Não tem ar, não tem água, não tem nada. Só vácuo. E você fica parado na Terra. Você pode tentar se mover à vontade, que você não vai conseguir sair do lugar. Tá bom? Esse é o drama, né? É exatamente o que está falando a partícula aqui. Então está correto. Segunda afirmativa, ele diz que a inércia da partícula se caracteriza pela incapacidade dessa partícula permanecer em repouso quando uma força resultante é exercida sobre ela. E eu digo para você que está errado, tá? A incapacidade dessa partícula se permanecer em repouso quando a força resultante está sobre ela é resultado da segunda lei, não é resultado da inércia, tá bom? Tá fora. A terceira diz que a inércia da partícula se caracteriza pela capacidade dessa partícula exercer força sobre as outras. A exercer força sobre as outras tem a ver com ação e reação, já é a terceira lei de Newton. Então, cada uma dessas frases aqui tem, na verdade, a ver com uma das leis de Newton. E como a inércia é só a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton é especificada mais na primeira frase. Logo, a primeira frase é a única correta. O que significa que a resposta correta aqui é a letra A. Ok? Terceira questão diz que um pêndulo é amarrado a um teto de um vagão, como diz a figura aqui,
E que nesse mesmo vagão há um homem que observa o pêndulo, sentado na sua cadeira aqui. Aqui é o pêndulo, que é uma pedra amarrada numa linha, que fica pendurado. E aqui o cara observando o pêndulo. Em um certo instante, o trem começa a mover-se para o lado indicado pela seta. Ou seja, começa a mover para cá. Aqui tem uma seta, eu juro que tem, tá? Tá movendo para cá. Ok. O observador verá o pêndulo fazer o quê? Quando esse trem começa a vir para cá, o pêndulo não está vindo. Ele está em repouso por causa da inércia. Ele tenta ficar em repouso por causa da inércia. Então o trem vem e o cara faz isso, né? Então o homem está vindo com o trem, enquanto o pêndulo meio que fica aberto em relação à linha vertical. O pêndulo fica um pouquinho para trás. Então o homem vai ver o pêndulo se aproximar dele, né? Por causa de sua inércia de tentar permanecer onde estava. O pêndulo tenta permanecer onde estava, tá? Então a opção correta é que ele vê o pêndulo se aproximar dele por causa da inércia, que é a letra C, nesse caso. Tá? Letra C é a resposta correta dessa questão. Ok? Bem, pessoal, para a próxima questão, eu diminui um pouquinho aqui a ênfase, o foco, para que a gente pudesse ver as questões um pouco mais espaçadas ali. Tá bom? Então, a próxima questão é a questão número 4. Dizer que o motorista do caminhão abaixo, esse aqui, coloca uma carga bem pesada na carroceria. Tá aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Considere o princípio da inércia de Newton, primeira lei de Newton. Que riscos ele corre ao transportar a carga sem amarrá-la? Bom, pela primeira lei de Newton, a carga tem inércia, significa que quando o caminhão partir para frente, essa carga tem a tendência de ficar para trás. Se o caminhão der ré, essa carga tem a tendência de ir na direção da cabine. E se esse caminhão está vindo com uma certa velocidade, quando ele frear, essa carga também tem a tendência de bater na cabine e ir para frente e acertar ele ali. Tá bom? Então é perigoso para caramba fazer isso. Dentre tudo isso que eu falei, considerando as alternativas ali, qual que eu posso marcar como sendo correta? Vamos lá. A carga vai para o final da carroceria e cai no asfalto quando o caminhão freia. Se ele freia a carroceria, a carga vai para frente. Não. Letra B. A carga pode ir para frente e bater na cabine quando o caminhão acelerar. Se o caminhão acelera, a carga fica para trás. Também não. Letra C. A carga pode mover-se mesmo sem o caminhão se mover? Difícil, hein? Não. Claro que não. Letra D de dedo, o caminhão pode frear bruscamente se a carga cair no asfalto. Ou seja, a carga caiu, o caminhão parou. Não. Vamos à letra E. Se o caminhão acelerar, a carga pode se perder no asfalto, que é exatamente a questão, porque aqui a carga vai cair para o asfalto, passando por trás na sua carroceria. Letra E é a resposta correta. Beleza, tá? Próxima questão, número 5. Ele diz que você tem que supor que você seja o passageiro de um carro que faz uma curva para a direita, ok? Em alta velocidade. Qual é a sensação que você sente dentro do carro e por que você sente? Muito bem, seu corpo tenta permanecer parado ou seguir em linha reta com velocidade constante, por causa da inércia, tá certo? Então quando você faz uma curva muito forte, o seu corpo tenta permanecer em linha reta. E aí você se sente pressionado na lateral do carro. E se essa lateral não estiver bem firme, se for uma porta aberta, por exemplo, você vai, amigo. Você é jogado para fora do carro. Tá bom? Então a opção correta tem que dizer aí que você sente-se tentado jogar para fora. E se realmente a porta do carro estiver aberta ou se não tiver a porta ali, tu vai para fora e fica no meio do asfalto ali. Ou no acostamento. Bom, qual das opções fala mais ou menos isso? A sensação que o cara sente é de ser jogado para fora da curva devido à própria inércia dele. Não a inércia do carro. A inércia dele faz ele ser jogado para fora. Ok? Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D, de dedo, jogado para fora devido à sua própria inércia. Certo? Subimos aqui para a questão número 6, onde diz que no espaço uma nave liga os foguetes e começa a se mover. Quando ela atinge uma certa velocidade, os foguetes são desligados. Então aqui eu vou desenhar aqui uma coisa representando uma nave, tá? Isso aqui. Então, a velocidade igual a 0, ela faz o quê? Liga os foguetes. Aí aqui, ó, ela já acumulou uma velocidade, tá certo? A velocidade aqui é diferente de 0, e aí ela faz o quê? Ela desliga o foguete. Aí faz aquele... Acabou. E aí o que acontece com ela? Se ela vinha com velocidade para cá, o que vai acontecer?
Bom, quando ela ligou os foguetes, ela acelerou, pegou velocidade. E aí, quando pegou velocidade, está no espaço, não tem gravidade, não tem problema com ar. Então, quando desliga os foguetes, por inércia, ela se mantém em movimento. Mas não em qualquer tipo de movimento. Mantém-se em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, se movendo em linha reta e com velocidade constante. Tá? Então, as alternativas aqui, aquela que corretamente afirma o que vai acontecer, é a letra B, que diz que ele, o foguete, mantém velocidade constante e se move em linha reta indefinidamente. Indefinidamente quer dizer sem prazo de retorno, sem saber quando vai parar, tá bom? Só vai parar se atingir alguma coisa, se sentir alguma força, a gravidade de alguém, um cometa atingir, o meteoro bater, alguma coisa assim. Só assim que vai mudar o movimento. Se nunca nada acontecer com ela, vai para sempre forever alone, né? Em linha reta com velocidade constante. Tá bom? Questão número 7 agora. Eles têm um ônibus lotado que chega a carregar 100 pessoas em uma viagem. Isso aí no tempo antes da pandemia, né? Muito bem. Considere a massa média de cada pessoa igual a 65 quilos. E a massa do ônibus, cerca de 2 toneladas. Qual é a força resultante que deve ser exercida nele, sobre o ônibus, né? Nessas condições, para movê-lo com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui deveria ser resultante. A palavrinha está esquisita, mas é resultante. Tá bom? Bom, a força resultante você vai resolver multiplicando o valor da massa pelo valor da aceleração. Só que aqui tem que ser a massa total. Porque aí vai levar em consideração a massa do próprio ônibus e a massa das pessoas lá dentro. Tá? E aí tem um negócio para você calcular. Porque são várias pessoas. Tá? Então, pessoas em primeiro lugar. Tá? Eu vou ter, olha quanto, 65 quilos cada um. A massa das pessoas vai ser 65 quilogramas vezes 100. E quando você fizer essa conta, deixa eu ver se não vai cair na luz. Não, não vai cair na luz não. Vai dar 6.500 quilogramas. Tá? Esse valor aqui é o valor das massas somente dos passageiros. Agora, o ônibus também tem massa, só que é um pouquinho diferente, né? Ônibus. Vamos lá. Quanto que o ônibus tem de massa? Massa do ônibus é igual a 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos. Tá ok? Então, se as pessoas têm 6.500 quilos e se o ônibus tem 2.000 quilos, aí eu estou sendo bem bonzinho, né? Porque o ônibus não tem só isso. Tá bom? Qual vai ser o total disso aqui? O total diz que a massa vai ter 6.500 com 2.000, que vai dar 8.500 quilos. Muito bem. Com 8.500 quilos, ele vai ter uma aceleração de quanto? Olha aqui, ó. A aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Com este valor de aceleração aqui, com esse valor total de massa aqui, qual vai ser o valor da força resultante? Agora a gente vai jogar e vai resolver. Vamos então. Ó, então a força resultante vai ser igual à massa total, que é 8.500, multiplicado por 3. Então essa força resultante vai ser 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, vai 1, 24 com 1, 25. 25.500 newtons de força é o que vai ser necessário para esse ônibus se mover com 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Isso equivale à resposta letra D de dedo. Ok? Anota aí para a gente passar para a próxima questão. Questão número 8. Um corpo qualquer submetido a duas forças, força F1, força F2, que se encontram na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Então é a situação em que um objeto, que pode ser redondo, deixa eu pegar um piloto que escreva, pode ser redondo, por exemplo, tá? Aí tem a força 1 para cá e tem a força 2 para lá, por exemplo, tá? Força 1 e força 2. É mais ou menos esse esquema aqui, tá bom? Aí ele pergunta o quê? Letra A.
O que acontecerá com o corpo se as forças tiverem o mesmo módulo? Se essa força e essa força forem exatamente iguais, elas se cancelam. Ao se cancelarem, eles vão fazer um valor de força resultante igual a zero. E a força resultante igual a zero, se esse corpo é submetido ali, ou ele vai ficar em repouso, ou ele vai se mover em linha reta com velocidade constante. Tá? O que acontece? Ou fica em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme. Por quê? Porque a força resultante nesse caso é zero. Tá? Então ele fica em repouso, ele fica em movimento uniforme, com velocidade constante e linha reta. Tá bom? Alternativa não. Questão, letra B. Como será o movimento do corpo se ele tiver módulo, se F1 tiver módulo maior que F2? Bom, nesse caso aqui, como eu botei F1 para a direita, ele vai se mover para a direita. Vai se mover então para o lado de F1. Como? Acelerando. Tá? Então, como será o movimento? Será para o lado de F1 acelerando. E da mesma maneira, aqui é F1, tá? F1, isso. E da mesma maneira como será o movimento se a força F2 for maior que a força F1, tá? Aí, o mesmo modo, será para o lado de F2 e acelerando. Ou seja, ele vai ter, se ele estava parado, ele vai começar a se mover e ficar cada vez mais rápido para lá. Tá bom? Então essas aqui são as respostas de cada uma dessas questões. Não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão com 3 perguntas. A, B e C. E por causa disso tem 3 respostas. Resposta da A, resposta da B e resposta da C. Tá bom? Muito bem. Questão número 9, então, ele pergunta o seguinte. 2 forças são aplicadas simultaneamente a um corpo. Tá aqui, ó, as 2 forças. Tá? Como ilustrado no esquema. F1 tem 8 Newton, F2 tem 6 newtons. Tá? Qual das opções abaixo descreve corretamente quais são as características da força resultante? Qual é o valor da força resultante e em que direção essa força resultante está? Vamos lá. Primeiramente, para o mesmo lado. Então, nesse caso, a força resultante é igual ao valor da força número 1 mais o valor da força número 2. Porque as forças apontam para o mesmo lado. Então, vai ser simplesmente 8 mais 6, que é igual a 14 newtons. Então, a força tem valor 14 newtons. Tá? A única das opções que tem 14 newtons é a letra B. Então, já vou marcar a letra B, porque já é a correta. Letra B. Tá? Além disso, como as 2 forças estão puxando na horizontal para a direita, a força resultante, deixa eu colocar aqui numa cor destacada, verdinha, a força resultante também vai ser na horizontal e para a direita. Aqui, tá? Porque vai ser a soma delas duas. Ok? Tá? A questão número 10 é bem parecida, tá? Mas olha a diferença. Bom? Então vamos lá. 2 forças são aplicadas simultaneamente no corpo conforme ilustrado no esquema. Qual das opções descreve corretamente quais são as características da força resultante? Então, neste caso, as forças estão para lados opostos. Então, o valor da força resultante aqui, ó, vamos lá. O valor da força resultante vai ser a força número 1 menos a força número 2. Como a força número 1 tem 8 e a força número 2 tem 6, o valor disso vai ser 2 newtons. Tá? Aí tem 2 opções com 2 newtons. A letra A e a letra D de dedo. O que vai diferenciar as duas é para que lado essa força resultante vai ser. Como o valor de 8 newtons é maior, veja, eu vou ter uma força de 8 newtons para cá, olha o tamanho da seta, e eu vou ter uma pequenininha de 6 newtons para lá. Olha a direção da seta, tá vendo? Então essa aqui é F1, a de baixo aqui é F2, e o valor, aliás, a direção da força resultante é o que sobrou,
Ó, olha a força resultante ali. Tá vendo? Então a força resultante daqui, ela vai ser para o lado da força maior, que nesse caso aqui é na horizontal para a direita. Então essa força tem valor de 2 newtons, é na direção horizontal e para a direita. Letra A é a alternativa correta dessa questão, tá? Muito bem, subimos aqui para a questão número 11. Duas forças são aplicadas simultaneamente no corpo, conforme ilustrado aqui. Tá aqui, tá? É o mesmo enunciado da questão número 9 e da questão número 10. A diferença é a direção das duas forças. Muito bem. Qual das opções abaixo descreve corretamente quais são as características da força resultante sobre o corpo? Nessa aqui nós vamos ter que prestar um pouco mais de atenção, porque agora não é só somar e subtrair. Eu vou ter uma força e a outra tendo um ângulo entre elas de 90 graus. Então aqui a resultante das forças vai ser determinada, mas para isso você vai ter que aplicar Teorema de Pitágoras, tá bom? Por quê? Porque acompanha aqui comigo, olha a força 1 para onde está. A força 1 está para cá, ó. Essa é a força 1, tá vendo? Força 1. A força 2 já vai para cima, então eu já começo aqui fazendo isso, ó. Essa é a força 2, tá bom? Vem um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. O resultado disso é a força que faz isso aqui, ó. Opa, deixa eu botar na linha certinha aqui para ficar ok, agora tá beleza, tá? Essa é a força resultante, tá? Essa é a força resultante em verde aqui, ou seja, a força resultante fecha um triângulo retângulo com as outras duas forças. E por causa disso eu vou ter que aplicar o Teorema de Pitágoras para poder resolver o valor dela. Como a força resultante é a hipotenusa desse triângulo, o cálculo vai ficar da seguinte maneira. Ó, a hipotenusa ao quadrado. Força resultante ao quadrado vai ser a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Tá bom? Vai ficar dessa maneira ali. Quando eu botar os números, a força resultante não tem número. Então repete. A força 1 tem número, 8 ao quadrado. A força 2 tem número, 6 ao quadrado. Se você disser que 8 ao quadrado é 16 e 6 ao quadrado é 12, tu tá de sacanagem. Nada a ver isso, para de palhaçada. Lembra aí que 8 ao quadrado é 8 vezes 8 e 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Não vai dar esse mole, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Então aqui vai ser essa soma. Quando eu fizer 64 mais 36, eu vou achar como resultado 100. Então o valor da força resultante elevado ao quadrado vai dar 100. Então, na verdade, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dê 100. Que número é esse? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 100? Se você não sabe de cabeça, tem que tirar esse quadrado aqui, colocando raiz quadrada aqui do outro lado, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Então a força resultante é igual a raiz quadrada de 100. Se você já lembrou aí, beleza. Se você não lembrou, vai ter que lembrar que raiz quadrada de 100 é 10. Tem raiz exata. Então vale 10 newtons. Essa é a resposta àquela questão, tá? Então a força resultante aqui não é 14 e nem 2. É 10 newtons. Olha lá, a única opção que tem 10 newtons é a letra C. Então a letra C é a alternativa correta dessa questão. Ok? É um pouco mais complexa quando tem um ângulo de 90 graus. Realmente é, eu já tinha falado isso. Aqui tá a prova, ó, a quantidade de cálculo que eu fiz, ó. Fazer o quê, tá? Bom, a questão número 12, você agora tem 3 forças. E mesmo assim, as 3 forças para você fazer o cálculo não é tão complicado quanto essa. Vamos ao enunciado. Ele diz que tem 3 forças aplicadas simultaneamente ao corpo, como ilustrado na figura aqui. Qual das opções abaixo descreve corretamente quais são as características da força resultante sobre o corpo? Qual é a força resultante aqui? Se eu tenho 2 apontando para o mesmo lado e uma apontando para o lado oposto. Todo mundo que está para o mesmo lado, eu somo. Todo mundo que está para o lado oposto, eu subtraio. Tá? Agora, repara bem. Esse cara tem 24, é grandão, cara. Esse cara tem 8 e 6, pô.
Covardia, hein, velho? Covardia. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. O que é a força resultante? O lado da maior é 24. Então, eu vou fazer F3. Como o F3 está sozinha para lá, as outras duas vão vir para cá, ó. Tá? Então, eu vou pegar F1 e F2 e vou somar. Tá vendo? Eu vou somar as duas. Ih, rapaz, caiu na luz. Deixa eu tirar daqui dessa luz. Aqui, F1 e F2 estão para o mesmo lado. Soma as duas. F3 está para o outro lado, subtrai. Então o que eu vou fazer? Como F3 é maior que todas elas, eu vou deixar F3 apontando para lá sozinho. E F2 apontando para cá igual a F3, eu vou fazer o quê? Somar os valores, aliás, F1 e F2, né? Vou somar os valores dela. E o resultado dessa soma, eu vou tirar da outra força. Então é como se eu tivesse aqui, ó, parênteses. Vou somar as duas e depois eu vou subtrair daquela força 3 lá. Tá bom? Se eu quisesse, eu podia somar esse com esse e subtrair desse. Dá também. A única diferença é que o resultado vai dar sinal negativo. Tá bom? Então, fazendo daquela maneira ali, o sinal do resultado final vai dar positivo. Acompanha comigo. Olha só. Ó, 24. 24 menos. Olha os parênteses. Uma tem 6 e a outra tem 8. Tá? Então, vai dar 24 menos 8 mais 6 é 14. Então, aqui vai dar 10 newtons. Que coincidência, né? Deu resultado igualzinho da questão número 11. Mas aqui na questão número 12, repara que deu 10 newtons. Tem duas respostas de 10 newtons, a letra A e a letra D. O que vai diferenciar uma da outra é o lado para onde essa força vai apontar. Como esse cara tem 24 newtons, é maior que as outras duas somadas, isso quer dizer que a força resultante vai para lá. Porque é como se eu tivesse aqui uma força gigantesca para lá. Ó, tá vendo? Uma força pequena para cá e uma outra força pequena para cá. Por mais que eu junte as duas, o resultado ainda vai dar um pedacinho de nada que vai sobrar. Ó. E vai sobrar para onde? Para lá. Tá? Então essa aqui é a direção da força resultante. Tá vendo? Ó? Daqui para lá. Então, na verdade, é 10 newton na horizontal e para a esquerda. A alternativa correta é a letra D de dedo. Ok? Então, cuidado na hora de você somar, subtrair aí, para você não errar, porque o sinal às vezes vai dar um pouquinho diferente. Atenção nos valores, tá bom? Ok? Vamos para a próxima, então. Questão número 13. Ele diz que agora tem três forças, F1, F2 e F3, onde o valor de F1 vale 3 newtons, o valor de F2 é 4 newtons e o valor de F3 é 5 newtons. Elas são aplicadas simultaneamente ao corpo conforme o esquema. Muito bem. Qual das opções descreve corretamente quais são as características da força resultante? Muito bem. Está todo mundo apontando para o mesmo lado. Então essa força resultante vai ser para esse lado dali, porque está todo mundo apontando para o mesmo lado. E mais do que isso, está todo mundo apontando para o mesmo lado, então o valor da força resultante vai ser igual à soma do valor de F1 com o valor de F2 e com o valor de F3. Porque está todo mundo apontando para o mesmo lado, ora, pois. Então, quais são os valores? 3, 4 e 5. Então, o total disso vai ser 4 com 5, 9 com 3, 12 newtons. Tá? Então, a resposta é que essa força resultante é na direção horizontal, para a direita, e valor de 12 newtons. 12 newtons, direção horizontal para a direita, letra A é a resposta correta dessa questão. Ok? Simples, né? Simples. Vamos à questão número 14. Aí, 4 forças, tá vendo? Tá piorando, hein? 4 forças. F1 vale 100 newtons, F2 vale 10 newtons, F3 vale 20 newtons e F4 vale 30 newtons. Aplicada simultaneamente a um corpo, como mostra essa figura aqui. Ó. Olha a figura. Qual das opções abaixo descreve corretamente
Quais são as características da força resultante? Essa aqui sozinha tem 100 newtons. Essas três aqui, ó, deixa eu até fazer de uma cor diferente aqui. Estas três forças, F2, F3, F4, vão fazer uma força resultante, F2, 3, 4, que vai ter quanto? Todas apontando para o mesmo lado. Então, F2, F3, F4 juntas dão 10 mais 20 mais 30. Então, deixa eu colocar aqui. F2,3,4 vai dar 10 newton mais 20 newton mais 30 newton, o que vai ser 60 newton. Então, essas três forças aqui juntas dão 60 newtons para cima. Só que esta força aqui, F1, tem 100 newtons para baixo. Então, nesse caso, a força resultante vai ser o valor da força F1 subtraído com o equivalente dessas três forças aqui, ó, menos a força 2, 3, 4. Tá? A força 2, 3 e 4 é como se fosse a resultante dessas três forças aqui. Ó, tá? Então, fazendo ali, ó, quanto dá a força resultante, então? A força de 100 menos a força de 60, que ainda vai dar 40 newtons. Então, a força F1 ainda tem 40 newtons a mais que a resultante da força. Então, vai ter F1 para baixo, tá? E a força F2, 3, 4 para cima. Ainda vai sobrar um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Essa força que vai sobrar aqui é a força resultante. Porque F1 ainda é maior que os caras ali. Então, essa força resultante vai ser de 40 newtons e ela vai apontar na vertical para baixo. 40 newtons na vertical para baixo significa que a alternativa correta é a letra C. Muito bem, tá? Continuando no mesmo raciocínio, mas agora aplicando a segunda lei de Newton. É a questão número 15, tá? Na questão número 15 tem um corpo de massa 4 kg. Esse aqui, tá? Está sob a ação de duas forças conforme o outro esquema. F1 de 37 newtons para a direita, F2 de 21 newtons para a esquerda. Qual será a aceleração para este corpo? A aceleração resultante, a gente aplica a segunda lei. Ó. A aceleração é igual ao valor da força resultante dividido pela massa. Ok? E está muito embaixo. Deixa eu escrever um pouco mais em cima aqui. Ó, a aceleração resultante é igual à força resultante dividido pela massa. A força resultante ficou muito pequenininha aqui. Deixa eu colocar ela mais alta aqui. Isso. Tá vendo? Eu vou ter que fazer aquele cálculo da força resultante e dividir pelo valor da massa. Massa foi dada, 4 kg. Eu não tenho a força resultante. Mas vai sair facinho. Como? É só calcular aqui, cara. Olha, qual que vai ser a força resultante? A força resultante, a força F1 está para um lado, é maior. A força F2 está para o outro, é menor. Vai ser simplesmente força 1 menos força 2. A força 1 vale 37, a força 2 vale 21. 37 menos 21 vai dar 16 newton. Então eu vou ter uma força resultante de 16 newton. E aí, com o valor dessa força resultante, eu jogo aqui na equação. Ó. Eu vou ter 16 dividido pela massa, que é 4. Olha que coincidência, né? 16 dividido por 4 vai dar exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Porque, afinal de contas, 16 dividido por 4 é 4. Isso quer dizer que a alternativa correta é a letra C nessa questão. Ok. Vamos levantar aqui então para partir para a próxima questão. Ok, turma, continuando firmes aqui então. Vamos à questão número 16. Ele diz que tem um corpo de massa 4 kg sob a ação de duas forças, F1 30 N, F2 18 N. A força está atuando paralelamente, na mesma direção e no mesmo sentido. O que ele quer que você calcule é o valor da aceleração do corpo. Então vamos a essa situação aqui. Paralelamente no mesmo sentido, significa que se eu tivesse um objeto aqui que fosse de massa 4 kg, a força F1 estaria atuando para cá
e a força F2 também estaria atuando para lá. Como F2 é um pouquinho menor, eu vou colocar aqui F1 sendo maior e F2 sendo menor, tá bom? As forças atuam para o mesmo lado, então não vou nem desenhar a força resultante aqui dessa vez, tá bom? Eu vou fazer logo o valor da força resultante. O valor da força resultante nesse caso é a força número 1 somado com o valor da força número 2, o que vai dar 30 mais 18, dando 48 newtons. Ok? Então o valor da força resultante é 48 newtons. Agora ele quer que você calcule o valor da aceleração. E pela segunda lei de Newton, a aceleração é igual ao valor da força resultante dividido pela massa. Se a força resultante vale 48 e a massa vale 4 kg, vai dividir 48 por 4, o que vai dar 12. Então a aceleração vai ser 12 metros por segundo ao quadrado. 12 metros por segundo ao quadrado equivale à resposta letra A. Então letra A é a resposta correta dessa questão, tá? Sem muita enrolação, né? Sem muito blá 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 blá, direto ao ponto, tá bom? Vamos à próxima questão, que é a questão número 17, onde tem um corpo de massa 3,5 kg, sob a ação de duas forças, F1 igual a 37 e F2 igual a 30, e elas estão atuando na mesma direção em sentidos opostos. Qual será a aceleração do corpo? Muito bem, então é o mesmo esquema que eu vou fazer aqui. A diferença é que uma está atuando para cá, eu vou botar F1 para esse lado, tá certo? E outra atuando para lá, aqui, eu vou botar como sendo F2, tá bom? Então F1 está para cá, F2 está para lá. Lados opostos significa que o valor da força resultante não vai ser mais a soma, mas sim a subtração entre elas, ou a diferença, se você preferir, tá bom? Então não vou nem fazer o esquema de novo. Força resultante vai ser a força 1 menos a força 2. Então vai ser os 37 menos 30, o que vai dar 7 newtons de força. E aí, como a força resultante é igual a 7, vamos jogar então a segunda lei de Newton aqui para calcular o valor da aceleração. Quanto vale a aceleração então? É o valor da força resultante dividido pela massa. Então vai ser 7 dividido por 3,5. E quando eu fizer essa conta, 7 dividido por 3,5, eu vou achar exatamente 2. Então o valor da aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado é coincidentemente a resposta letra A também. Letra A é a resposta correta. Então, quando eu tenho forças para o mesmo lado, soma, calcula a aceleração. Forças atuando para lados opostos, subtrai e aplica a equação da aceleração. Agora vamos à questão número 18. Um corpo de massa 6 kg está sob a ação de duas forças, uma de 24 newtons e outra de 18 newtons. Essas forças estão atuando em direções perpendiculares. Pois é. Ou seja, fazem um ângulo de 90 graus entre si. Qual o valor da aceleração? Bom, a princípio o valor da aceleração vai ser obtido da mesma maneira. A diferença é o cálculo do valor da força resultante. Tá? Como essas forças estão perpendiculares entre si, 90 graus, essas forças vão formar um triângulo retângulo. Então, como se eu tivesse, e agora preste atenção aqui na bolinha, tá? Ó, é como se eu tivesse a bolinha aqui, né? Uma força para cá, por exemplo, vou chamar de F1, tá? E a outra força para cá, que eu vou chamar de F2, tá? E entre elas tem um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver onde está exatamente 90 graus, não, deixa eu colocar mais aqui, isso. E aqui entre elas existe um ângulo de 90 graus. Tá? Neste caso, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras para achar a força resultante. Tá bom? Isso não é tão direto assim. Mas assim, pessoal, dá para fazer. Tá bom? Olha, como é que eu calculo então força resultante? Força resultante ao quadrado igual a força 1 elevado ao quadrado mais a força 2 elevado ao quadrado. Tá? Na hora que eu substituir, vai ficar 24 elevado ao quadrado mais 18 elevado ao quadrado. Bom, vocês vão ter que acreditar em mim, tá bom? 24 ao quadrado não é 24 vezes 2, é 24 vezes 24. Isso vai dar 484.
Da mesma maneira, 18 ao quadrado. Ih, rapaz, ficou bem na luz. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, gente, peraí. Ficou bem na luz ali, né? Na luz do retroprojetor aqui, infelizmente a gente não consegue tirar, tá bom? Então vou botar para cá, ó. Deixa eu ver aqui. 484. Isso, tá? Aí, nossa, ainda tá dentro da luz ainda. Então vou botar aqui, ó. Força resultante ao quadrado vai ser então 484, que é 24 ao quadrado. 18 ao quadrado, você também vai ter que acreditar em mim, não é 18 vezes 2, é 18 vezes 18. E isso dá 324, tá bom? Aí, então, eu vou fazer o cálculo daquela soma ali, tá? 4 com 4, 8. Ih, rapaz. 3, 10, vai 1. Bom, se eu for escrever aqui do lado, vai ficar bem na luz, então eu vou escrever embaixo, tá bom? E aí você vai ter que acreditar em mim nos valores, porque 24 ao quadrado não é 24 vezes 2, não, é 24 vezes 24. E 18 ao quadrado também não é 18 vezes 2, não, é 18 ao quadrado, tá bom? Você vai ter que acreditar em mim nos valores, tá bom? Então vamos lá, ó. Força resultante elevado ao quadrado. 24 ao quadrado é 576. 5, 7, 6. 18 ao quadrado, que é 18 vezes 18, é 324. Bom? Aí quando você fizer a soma 576 com 324, isso vai dar 900. Tá bom? Então aqui vai ser onde eu vou acabar de resolver o valor da força resultante. Então a força resultante vai ser, então, raiz quadrada de 900. 900 tem raiz quadrada? Tem, cara. É 30. Então, a força resultante vale 30 newtons. Bom, demos sorte nessa de ter raiz quadrada, né? Muito bem. Acabou? Claro que não. O que ele quer que você calcule é o valor da aceleração. Eu acabei de calcular o valor da força resultante. Agora tem que aplicar, né? Segunda lei de Newton. Vamos lá, então. Quanto vale a aceleração? É o valor da força resultante dividido pela massa. E o valor da força resultante é 30. O valor da massa é 6. Então, 30 dividido por 6 dá 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado, cara. Opa, letra C é a resposta correta. Essa deu um pouco mais de trabalho, sim, porque teve aqui teorema de Pitágoras, porque as duas aqui, com a força resultante, vão formar um triângulo retângulo, tá bom? Mas até essa dá para fazer, pessoal. Ok? Então, vou subir aqui um pouquinho para a gente ver as próximas questões. Gente, nessas questões nós saímos um pouco dos cálculos, que nós deixamos ali para a segunda lei de Newton, e viemos para a terceira lei de Newton. Aí são questões que também envolvem conhecimentos teóricos. Por exemplo, na questão número 19, ele diz que a respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa correta. Então vamos ter que analisar uma por uma e dizer qual delas é ok e qual delas não é ok. Vamos lá. Na letra A diz que o par ação e reação pode ser formado exclusivamente por força de contato. Força de contato que precisa de contato físico e força de ação à distância que não precisa de contato físico. Não tem nada a ver, tá? Tá errado. A força de ação, a força de reação podem ser forças de campo. Tá fora. Letra B, as forças de ação e reação sempre se anulam. Exatamente ao contrário. As forças de ação e reação nunca se anulam porque agem sobre corpos diferentes. Tá fora. Letra C. A força normal é uma força de reação, peso explicado sobre o corpo, uma superfície. Esses caras não são parte da nossa matéria. Mas já vou dizer que a força normal é a força que o chão aplica para cima e a força peso é o resultado da gravidade. Atuam sobre o mesmo corpo, não pode ser nunca ação e reação. Estão fora, tá? A gente vai estudar isso aí com mais detalhes no quarto bimestre. Vamos à letra D de dedo. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Exatamente ao contrário.
nunca atuam no mesmo corpo. Obviamente, então sobrou para a letra E, que ele diz que como estão aplicados em corpos diferentes, as forças de ação e reação nunca se equilibram. Claro, são iguais, são opostas, mas uma está num corpo e a outra está no outro corpo. Por isso que não se equilibram, não atuam sobre o mesmo corpo. Correto. Letra E é a resposta correta. Ok? Muito bem. Questão número 20. Por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélice no espaço? É o que eu falei ainda agora, quando diz que se você deixar alguém no espaço, ele pode tentar nadar, pode tentar andar, e não vai conseguir. Porque para você andar, você precisa empurrar o chão para trás, para o chão te empurrar para frente. Para você nadar, você precisa empurrar a água para trás, para a água te empurrar para frente. Tá? Uma hélice em um avião funciona como? A hélice suga o ar é empurrado para trás para a hélice, e como reação, empurra o avião para frente. Ele vai. No espaço tem o quê? Vácuo. Não tem ar. Se não tem ar, se você ligar a hélice, ele vai puxar o quê? Nada. Então, é claro que não pode ser usado, porque não tem o que a hélice puxar. Não vai haver força de reação nenhuma sobre a hélice, e por causa disso o avião, a aeronave, não vai sair do lugar. Tá? Então aqui, no espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Né? Letra C é a resposta correta. Pô, essa aí estava tranquila. Vamos à questão número 21 agora. Suponha que uma pessoa puxe uma corda com equipamento de ginástica com uma força de intensidade de 100 N. Puxou ou para frente ou para cima. Tudo faz. Puxou. Com 100 N de força. Qual é o módulo da força que o equipamento faz sobre a pessoa? Ou seja, se a pessoa puxa com 100 N de ação, o equipamento vai puxar a pessoa para o lado oposto. Reação. Ação e reação são sempre mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. O mesmo valor que interessa aqui. Se ela puxou o equipamento com 100 N de força, o equipamento também puxa ela com 100 N de força. 100 N de ação, 100 N de reação. Tá? Opção correta, letra C. Ali menos 100 N significa que é 100 N para o outro lado. Quando a gente falar de vetores, a gente vai levar em consideração o menos 100. Como aqui ele diz, o módulo é o valor da força sem sinal. Tá bom? Se é sem sinal, o valor então é sem sinal. 100 N é a resposta correta. Ok? Questão número 22, galera. Tem um dinamômetro, que é um aparelho para medir forças, possui uma de suas extremidades presa a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas no mesmo sentido. Isso é na mesma direção, né? Mas em sentidos opostos. Com força de mesma intensidade de 100 N. Quanto que marcará o dinamômetro? Bom, se essa pessoa puxa para cá com 100 N de força, e essa pessoa puxa para cá com 100 N de força, opa, essa aqui é 2, né? Isso. Então o que vai acontecer? Esse dinamômetro marcará o valor de uma das forças que está sendo feita na ponta que é usada para medir. E a outra ponta? Ué, a outra ponta permanece fixa. É como se essa pessoa aqui fosse a outra ponta que permanecesse fixa. Vai registrar a força que é feita aqui. E a força que é feita aqui é essa força, que vale 100 N. Então o dinamômetro fará para cá uma outra força vou botar aqui, força de reação 2, tá? Que vale 100 N. Então puxou com 100 N para um lado, vai puxar com 100 N para o outro, tá? Essa reação aqui vai ser exatamente a mesma que foi feita na ação aqui. O que significa que a força que vai ser marcada é na extremidade que está regulada para marcar a força, que é 100 N. Logo, a opção correta é 100 N de força. Tá? Muito bem. Vamos para a questão 23. Vou subir aqui um pouquinho para que a gente possa vê-la por completo. Muito bem, questão 23, última questão. Ele diz que em 1992/1993 comemorou os 350 anos do nascimento de Isaac Newton, cara das leis de Newton, autor das marcantes contribuições à ciência moderna. Uma delas foi a lei da gravitação universal, que alguns dizem que para isso Newton se inspirou na observação da maçã em queda. Aí vem um quadrinho bonitinho.
o bicho da maçã. Minha casa é tão importante que no dia que ela caiu, descobriu-se a lei da gravidade. Ah, que piada, né? Muito bem. Seja F1 a intensidade da força exercida pela maçã sobre a Terra. Olha só, hein? Então aqui está o planeta Terra. Aqui está a maçã. Essa minha maçã parece um pêssego, hein? E aí a maçã, tá? Olha só o que ele diz. Seja F1 a intensidade da força exercida pela maçã sobre a Terra. Então aqui, ó, F1. Só que a Terra faz o que sobre a maçã? Puxa com uma força F2, tá? Muito bem. Ação, reação. Então, F1 será muito maior que F2. F1 será pouco maior que F2. F1 será igual a F2. Toda ação é igual a reação. Letra C, terceira lei de Newton. A ação e a reação são iguais, sentidos opostos, atuando em corpos diferentes. Letra C é a resposta correta. E com isso a gente encerra a lista. Galera, por hoje foi isso. Essa lista aí é importante para a gente assentar um pouquinho as teorias que a gente viu e também para ver um pouquinho da aplicação dessas regras, especialmente segundo a lei de Newton, que envolve algum cálculo, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira a compreender um pouquinho melhor o exercício. Essa lista, juntamente com a aula, que foi o vídeo que eu baixei, foi o vídeo que eu coloquei lá no meu canal anterior a esse, tá bom? Então dê uma estudadinha, dá uma conferida aí, tá bom? E façam a prova e o teste com calma, tá bom? Que não tem nada de mistério nessas duas avaliações. Falou, pessoal? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter ficado aqui até o final, tá bom? E até a nossa próxima aula, pessoal. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e fui! Até a próxima. Tchau.